Fala, meus amigos do canal Head to Head. Vamos para mais um vídeo de dicas, palpites, análises. O bilhete pronto para este dia 29, sabadão, que tem uma grade bem grande de jogos, alguns campeonatos europeus voltando, então já começa a aumentar o número de jogos no sabadão, né? E normalmente, quando o futebol europeu está funcionando, o sabadão tem muito jogo para trabalhar. O primeiro jogo que eu quero destacar para esse sabadão é o Fluminense com o Santos, né? O Fluminense, ele tá passando por um momento meio mais ou menos, né? Mas a fase do Santos é muito ruim. O Santos vem jogando mal também, né? E fora de casa, o Santos vem numa sequência muito ruim. Só conseguiu ganhar do Vasco, que hoje é o lanterna da competição. Enquanto isso, o Fluminense em casa ainda não perdeu no Campeonato Brasileiro, né? Vamos ver aqui, ó. São 5 vitórias e 3 empates. Tomou só 4 gols, tomou pouco gol. Já o Santos fora, olha só como vem mal, né? Marcou 3 gols, é muito pouco. Então, assim, o que que eu espero para esse jogo aqui, né? É buscar essa vitória do Fluminense, tá? Ele é um time que vem, como tá jogando bem em casa, ele é um time que ele tem uma pressão no adversário muito grande. O Santos já é um pouco com crise, essa pressão que o Fluminense aplica nos adversários. Ele tem um dos melhores índices de roubada de bola, né? Do campeonato, que é o quê? Quantos passes o time adversário dá na bola até perder. E aí o Fluminense é um dos melhores nisso. Então aqui eu acho que é vir buscar essa vitória do Fluminense, tá? A odd vai estar aqui na faixa de 1,50, 1,60. Esperar essa odd subir um pouquinho mais aí e buscar essa vitória. Tranquilo? Outro jogo do Brasileirão, Corinthians e Vasco. Aqui, assim, o Vascão, ele não tá bem, né? O Vascão tá mal. Olha essa sequência, os últimos 10 jogos no geral aqui, ó. Venceu o Cuiabá jogando em casa, mas que situação do Vasco, hein? Lanterna, já 9 pontos só em 15 jogos. Olha, já tá 6 pontos do Goiás, que é o primeiro fora. O Vascão, se não se despertar, já vai complicar, tá? E o Corinthians, ele não tá bem também, né? Ele é o 15º, ele tem 16 pontos. Se ele perde essa rodada e os times aqui pontuam bem, ele entra na zona de rebaixamento. E o Corinthians em casa, ele é muito bom, né? O Corinthians em casa, ele costuma ser muito forte. Aqui né, não tem um retrospectivo muito forte, né? Porque pega o começo do campeonato, o Corinthians começou bem mal. Mas aí a gente vem olhar o Vasco também, muito mal fora. Pegando todas as competições aqui, ó, incluindo Copa do Brasil, né? Ganhou agora no meio da semana do São Paulo, ganhou na Sul-Americana. Jogando em casa, recuperou aquele 2-0 contra o Atlético Mineiro jogando em casa. Então, Corinthians em casa ele vai muito bem, né? Aqui é outra situação. O que que a gente precisa é buscar a vitória do Corinthians, né? O que que a gente precisa cuidar? O Corinthians tem jogo da Sul-Americana no meio da semana. Dá uma conferida na escalação antes. Eu acho que o Corinthians não vai poupar, tá? Porque eu acho que a prioridade do Corinthians é a Copa do Brasil, que tá a um jogo da final, né? Tem vantagem por 2-1 contra o São Paulo. E Brasileirão precisa pontuar, né? Não adianta o Corinthians ir bem na Sul-Americana e cair no Brasileirão. É um desastre pro time. Então aqui, dá uma olhadinha na escalação. Se o Corinthians estiver com o time titular, vamos buscar essa vitória contra o Vasco, beleza? A odd ela já tá numa faixa boa aqui, ó. Na faixa de 1,80 a 1,90, dependendo da casa de aposta. Eu acho que é bem interessante a gente trabalhar com essa situação. Um jogo que dá para trazer também para ficar de olho, amanhã, Atlético Paranaense Cruzeiro, às 4 horas, lá em Curitiba. Esse jogo aqui, eu tô achando a odd do Cruzeiro, eu tô achando que essas odds que talvez podia estar um pouquinho mais baixo pro CAP, tá? O Cruzeiro, o mercado vem respeitando bastante o Cruzeiro, às vezes ele tem umas odds bem baixas em casa, que mesmo contra o Goiás, a odd inicial do Cruzeiro era 1,50 e perdeu pro Goiás, assim, o Cruzeiro tá tendo umas odds bem baixas em alguns momentos, e o Atlético Paranaense, historicamente, na Arena da Baixada é muito forte, né? Olha essa situação aqui. O que tá pesando um pouco, que eu acho para essa odd do Cruzeiro, do Atlético Paranaense ficar na faixa de 2, e o Cruzeiro na faixa de 3 e pouco, é o retrospecto do Cruzeiro, né? Ele tá aí, ó, quantos partidos sem perder fora. Mas o futebol que o Cruzeiro vem jogando não é um futebol muito legal. É um futebol, difícil de assistir. Então eu acho que aqui é bem interessante a gente vir dar uma olhada, traz pro live esse jogo, assiste alguma coisa, quem sabe pegar um gol do Atlético Paranaense, um golzinho do Atlético Paranaense no jogo.
de repente um handicap aí, um empate anula pro Atlético Paranaense, tá 1,44, o menos 0,25, enfim. Dá para trazer para ao vivo e consultar, né? E se o Atlético Paranaense realmente for melhor em campo, se o Atlético Paranaense demonstrar superioridade, né? Tranquilo? Lá na Bélgica, né? Vamos dar uma olhada nesse jogo do Genk. O RW DM, ele veio agora da segunda divisão. Aí ele subiu da segunda divisão. E o Genk, ele quase foi campeão no ano passado. Ficou ali no finzinho para ser campeão. E aí, o que, que eu digo aqui para esse jogo? É vir consultar essa vitória do Genk. Só que tem que tomar um cuidado, porque é o seguinte: o Genk tem a classificação da Champions League, perdão, e o primeiro jogo contra o Servette, ele empatou por 1-1 lá na Suíça. De repente, ele vai poupar nesse jogo para o jogo de volta da qualificatória aqui. Então, dá uma olhada na escalação, né? Se for um time já mais ideal para que seja um time, a gente não tem base ainda no time titular, né? A base que a gente vai ter vai ser mais essa aqui desse jogo. Então, dá uma olhada. Se for um time já mais próximo do ideal, eu acho que dá para vir consultar assim essa vitória. Mas como aqui, ó, a odd está subindo, né? O mercado está com uma expectativa que não vai ser muito simples, não. Mas eu acho que dá pra gente olhar. De repente aí também trabalhar um golzinho no HT desse jogo. Alguém que era muito bom nisso temporada passada, então de repente dá pra conferir também, tá? E na Bélgica, assim, tem alguns jogos que são muito bons pra gols, tá? Então eu acho que dá pra gente ficar de olho nisso aí. Lá, vamos lá pra Noruega agora. Tem esse jogo aqui, ó, do Stabæk contra o Molde. O Molde é bem favorito, tá? Ele vem com numa faixa de 1,60, né? Tava um pouquinho mais alto essa odd. E aqui é o seguinte, o que que fica, olha essa sequência do Stabæk. Já são, nossa senhora, olha isso, muito mal, né? E o Molde ele recuperou na temporada. Ele começou o campeonato norueguês um pouquinho mal e depois se recuperou, né? Tanto é que ele ainda não alcançou lá os primeiros, mas ele já tá aqui, ó. Já vem uma sequência muito boa. Ó, 5-1, 4-0, 2-0, empatou com o Bodo. Diz que ele empatou com o Bodo com um jogador a menos esse jogo. Ganhou do Raul Sung. Então, bem interessante a vitória do Molde, né? Só um detalhe: o Molde também tem a qualificatória da Champions League. Perdeu para o HJK o primeiro jogo de 1-0 e pode ser que ele poupe jogadores aqui. Se ele poupar, aí fica de fora, né? Se não for time titular, fica de fora. Agora, se for time titular, dá para vir buscar essa vitória do Molde. Esperar essa hora de subir um pouquinho para buscar essa vitória. Tranquilo? Agora vamos lá. Na Suécia, a gente tem esse jogo aqui. Esse jogo é um jogo que eu acho ele bem complicadinho, tá? O mercado ele tá bem indeciso. Essa odd aqui, ó, viu que ela abriu na faixa de 1,90, né? Ela já tá em 2,30 e aqui abriu acima de 3, já tá abaixo de 3. É porque a situação é o seguinte, o Hacking, ele teve a qualificatória pela Champions League também e empatou contra esse time aqui lá da Ilhas Faroé. E agora ele joga a volta e pode ser, acho que na quarta-feira, se eu não me engano, e pode ser que ele poupe jogadores. Mas talvez não, porque esse confronto ele é líder e vice-líder. Se ele perde pro Elfsborg, aqui tá 4 pronto, vai para 7 pontos de diferença. Uma diferença bem grande, né? Ele começa a se complicar para conseguir o título. E o Elfsborg, se vencer, ele dá um belo passo, né? Então, aqui eu acho que dá para vir conferir. Primeiro a escalação do Hacken. Se for time reserva, eu acho que trabalhar um handicap a favor do Elfsborg é bem interessante, né? A gente vai pegar aqui o empate anula, ele tá 2 e o mais 0,25, 1,80. Esse mais 0,25 é o quê? Se o jogo terminar empatado, a gente ganha metade da aposta. Já é bom, né? Se o Elfsborg perder, toma head. Se o Elfsborg ganhar, ganha a aposta cheia. Eu acho que é bem interessante. O dupla chance, inclusive, na faixa de 1,60 também, é bem interessante pro Elfsborg. O Elfsborg que agora, na última rodada, ele foi visitar o Djurgården. E o Djurgården ele tinha tomado 4 gols no campeonato inteiro e o Elfsborg meteu 4-0. Então, assim, o Elfsborg vem jogando muito bem. Eu acho que é bem interessante essa sequência. Olha isso. Já são 7 vitórias seguidas. Só que o Hacking também é um bom time, né? Eu acho que aqui a gente consegue vir ficar de olho nessa situação se o Hacking tiver poupando jogadores.
Agora, se o Hacking tiver com o time titular, aí é jogo pro ao vivo, é jogo para ver como que os times vão se comportar e de repente trabalhar alguma coisa para gols, tá? Eu acho que é bem interessante, são times que têm bons ataques, conseguem marcar, então de repente tem um golzinho no HT, um over 2,5, dá para observar essas situações aí, tranquilo? Mas toma um pouco de cuidado, né? Vamos tomar um pouquinho de cuidado. Outro jogo que dá para trabalhar gols, eu gosto desse Degerfors e o Broma, não vou arriscar falar o nome inteiro, trabalhar o over 1,5. Ele vai iniciar na faixa de 1,20. Se o jogo se estender no 0-0 até um intervalo, essa odd vai subir bem e no intervalo buscar esse over 1,5 eu acho bem interessante também. Tranquilo? Outro jogo que eu quero dar uma olhada, aí vem lá da Áustria, o Salzburg contra o Altat. Esse aqui é o primeiro jogo da temporada. O Salzburg costuma passear, sobrar no campeonato da Áustria. Aqui a gente vai puxar aqui o confronto direto. Tem uma vitória do Altat, lá em 2020. No geral aí é o empate do vitória do Salzburg. Só que a minha curiosidade aqui é saber como que o Salzburg vai se comportar, né? Ele perdeu alguns jogadores inclusive pro co-irmão, vamos dizer assim, pro Leipzig, né? Os dois são da Red Bull. Então, eu quero ver como que fez algumas contratações também, eu quero ver como que o time vai se comportar, mas eu vou vir para consultar essa vitória aqui também. Esperar ver se o time demonstra superioridade, se realmente vai ser aquele Salzburg que costuma sobrar, ou se ele tiver nessa situação, se essa odd subir aqui antes do time marcar, né, chegar a 1,60, 1,70, eu vou buscar essa vitória. Agora, se o time tiver dificuldades contra o Tati, não ter aquela superioridade imposta, aí eu vou ficar de fora, tá? Tranquilo? A gente também tem Bundesliga 2, né? Bundesliga 2 iniciou nessa sexta-feira com o Hamburgo e o Schalke e foi um 5-3, um jogo excepcional, 3 gols no primeiro tempo, depois aqui no segundo tempo saiu mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 gols, um gol no último minuto num contra-ataque, o goleiro do Schalke tinha ido para a área numa bola parada. Então assim, inclusive, lá no nosso grupo do Telegram, a gente pegou o green no over 7. Over 7 gols aí, a gente pegou esse greenzinho nesse jogo. Eu acho que é bem interessante, tá? Bundesliga 2, a gente vinha aqui trabalhar gols nesses jogos. Só que o que a gente tem que tomar cuidado? Não é porque o jogo do Hamburgo e do Schalke foi 5-3 que todo jogo vai ser isso, tá? Aqui, de repente, amanhã vai ter jogo que vai ser 0-0. Então, toma cuidado. E tem 4 jogos ao mesmo tempo. Então, às vezes a leitura fica um pouco prejudicada. Vem com cautela. Vê se realmente o jogo vai ter espaço, se os times vão estar atacando e deixando os zagueiros no mano a mano com os atacantes, dos adversários. Vê se vai ter esses espaços, né? Até porque os jogadores perdem muito gol e aí, de repente, eles precisam criar mais oportunidades para os gols saírem. Então, assim, vem com uma expectativa para trabalhar gol, mas cuidado, tá? Não acho que todo jogo vai ser essa loucura que foi ali, 5-3, 4-4, 3-3, não. Tem jogo aí que vai ser 1-0, 0-0, 1-1. Então, tem que tomar cuidado, mas dá para vir em qualquer um desses jogos aqui, dá pra gente vir ver essa situação. Ficar atento ao Hannover, que se ele abrir o placar, fizer 1-0, 2-0 no Elversberg, ele é um time bom de contra-ataque, sim, ele costuma ampliar bem o resultado, ele costuma aproveitar os espaços que o time adversário dá. Então, se o Hannover abrir o placar e o adversário vir para cima dando espaço, é interessante, tá? Vamos lá. Na Áustria seria só o Salzburg. Lá na Bélgica, por enquanto, vamos dar uma olhada nesse jogo do Genk. Os outros ainda bem incógnita, né? Os times. Alguns times tiveram bastante mudança de jogadores, perderam algumas peças importantes, trouxeram outros. Brasileirão é isso aí. Série B, eu vou evitar trabalhar amanhã, muito jogo já. Essas 16 horas eu vou estar trabalhando esses dois do brasileiro, então eu vou evitar trabalhar. Lá na Noruega, ficar de olho no molde. Copa da Liga de Portugal, muito início ainda, né? Vamos esperar mais um tempo. Lá na Suécia, esses jogos que eu comentei. Amanhã à noite também, sabadão à noite, vai trabalhar esse Copa das Ligas lá. São todos jogos que valem a classificação, então de repente um time saindo atrás vai se expor, vai dar espaço, pode ser que seja um jogo bom para gol, mas leva tudo para ao vivo, tranquilo. Lá na Bolívia dá para dar uma olhada no The Strongest, o time sobra realmente lá
é um dos mais fortes que tem em casa. O estádio deles é um dos maior altitude que existe no futebol, então, de repente, uma vitória no HT do Strongest, mas é um pouquinho mais devagar, tá? Eu acho que seria isso aí para esse sabadão, tá? Tem campeonato chinês aqui também, se alguém tem mais conhecimento aí, vai nessa. Aí tem também o Dinamo Zagreb na Croácia, só que tem que cuidar, né? Comecinho do campeonato ainda, estreou perdendo, mas o Dinamo Zagreb costuma sobrar lá naquele campeonato também. Copenhague às 11 horas da manhã, também é um outro time que dá para vir olhar uma vitória, né? Vai pegar o Vejle. Só que tem que cuidar que o Copenhague também terá classificatória para a Liga dos Campeões no meio da semana, joga a volta contra o Breidablik em casa, já venceu por 2-0. Pode ser que o time venha completinho para esse jogo, mas dá para vir também olhar, a odd tá bem agradável para trabalhar, dá para vir olhar isso aí. Tranquilo? Para esse sabadão, dia 29, seria isso aí mesmo, tá? Em relação aos outros jogos que temos aqui para baixo, eu prefiro ficar de fora. É muito começo de temporada, com times que eu não conheço tão bem. Então, por enquanto, eu prefiro focar nesses aí que eu passei para vocês, ok? E aí, para completar, nós temos a nossa dupleta deste sabadão. Da onde que vem? Vem um jogo lá da Bélgica, contra do Genk. Esse handicap mais 0.5 é o dupla chance do Genk. Então, se o jogo terminar empatado ou vitória do Genk, a gente ganha. E para completar a dupleta, o Corinthians, né? Vitória do Corinthians, o handicap menos 0.5 com a vitória do Corinthians. Vamos pegar uma odd de 2,45 aí, eu achei que é uma odd bem bacana para essas duas situações aí. Então eu acho que é bem interessante essa dupleta. Outra coisa, vamos deixar uma múltipla lá no nosso canal do Telegram, o link está aqui na descrição. Entra lá, uma odd alta aí para a gente brincar, para a gente colocar uma moedinha e ficar acompanhando. É bem interessante para tirar um pouco da ansiedade de querer trabalhar, querer estar dentro do mercado. Quando às vezes a gente faz uma múltipla assim, bota uma moedinha, diminui essa ansiedade de querer estar no mercado, porque a gente já está com uma aposta correndo, né? Então eu acho bem interessante. Fechou? Então seria isso. Deixa um like aí pra gente, se inscreve no canal, ajuda aí a gente a crescer, a gente está começando agora, cada like, cada inscrição é importante, compartilha com os amigos, passa, ó, dá uma olhada aí, e nos acompanha nas redes sociais, né? A gente está sempre fomentando no Instagram, o Twitter e no nosso grupo do Telegram, são tips que a gente manda conforme a gente vai trabalhando, né? Como eu comentei, hoje a gente pegou o Green lá na Bundesliga 2, e aí amanhã, sabadão, a gente vai trabalhar com muito mais jogos, o movimento do canal vai ser muito maior, porque a gente vai começar a trabalhar às 8 da manhã lá na Bundesliga 2 e vai parar só à noite no Brasileirão. Fechou? Tamo junto, galera, e até a próxima.